Olá, assombrados e assombradas! E aí, você gosta de relato sobrenatural? Então vem comigo. Hoje tem um de arrepiar. Quem me enviou esse relato foi uma pessoa que não quis se identificar. Ele conta que há muitos anos atrás, ele era bem jovem e foi convidado para ir a uma festa com um amigo. Então, chegando nesta festa, eles começaram a se divertir muito. E aí, pessoal, ele conta que nessa festa, ele conheceu uma moça muito bonita. Na verdade, era a mais bonita da festa, era aquela mulher. Ele conta que era uma jovem linda, ela estava toda vestida de roupa de vestido fino, de festa, muito linda. E chamava atenção. Então, pessoal, ele começa a dançar, ele convida para dançar, né? E eles dançaram, e ele conta que se apaixonou loucamente por aquela mulher. Foi amor à primeira vista. Então, ele conta que dançaram muito. E ele perguntou se ela não queria tomar uma água ou beber alguma coisa, alguma bebida alcoólica, e ela falou que não queria nada. Ela só queria dançar. E assim foi feito. Ele dançou, ficou dançando o tempo todo, né, com aquela jovem. Então, ele conta que faltava pouco para meia-noite, quando ela falou que ia embora, precisava ir embora. E ali, pessoal, ele pediu licença a ela e falou para o amigo dele que ia deixar ela em casa e voltaria para a festa. Então, assim foi feito. Era uma noite chuvosa, né? E ele ofereceu a capa, ele estava com a capa de frio, né? E ofereceu a capa a ela. E ela não quis a capa, ela recusou. Então, pessoal, eles se dirigiram até o carro dele, né? E ele foi e levou ela em casa, né? Foi levar ela para casa. Então, ficava um pouco distante, né? O endereço que ela havia dado para ele. E saíram, né? E aí, conversando, e ele falou que estava muito interessado, né? A conhecê-la melhor. E ela ficava sempre calada, mas sempre com um sorriso no rosto. Então, pessoal, foi se aproximando em um bairro onde havia um cemitério. E ali ela pediu para que ele parasse, né, ali em frente ao cemitério, porque a mãe dela não era para, assim, poderia ver ela com alguém e ela ia tomar esporro, né? Então, pessoal, ele obedeceu, né? Obedeceu e falou: nossa, mas aqui é muito inconveniente esse lugar. E ali ela pegou a mão dele, né? Beijou e eles se abraçaram. Ele conta que foi o abraço melhor que ele já teve na vida, parecia um sonho, né? E ali eles ficaram alguns segundos abraçados, né? E ele pediu para que ela pediu para que eles se ele poderia continuar conversando com ela, se eles poderiam marcar um encontro, né, na casa dela ou em outro lugar, para que ele a conhecesse melhor, porque ele estava muito interessado a ela. Então, ela apenas balançou com a cabeça e sorriu. E ali, pessoal, ela desceu e ele ofereceu a capa, até porque estava serenando. E ela não quis, recusou novamente a capa. E ali ele ficou aguardando ela e seguir para casa. Era uma casa, um sobrado que tinha bem próximo ao cemitério, né? E ela saiu caminhando, aquele vestido longo, preto, ela muito linda, e parecia que ela flutuava. Ela não andava, ela flutuava. Ela era muito charmosa, era muito linda. E ele ficava cada vez mais encantado a olhar ela seguindo para casa, né? Então, ele viu qual era a casa. E aí, pessoal, passou-se os dias, ele voltou para a festa, pegou o amigo e não tirava aquela mulher da cabeça. Então, passou-se uma semana e ele resolveu fazê-la uma visita. Então, chegando, né, na casa, ele chamou, né, tocou a campainha e saiu uma senhora, né? E aquela senhora perguntou o que ele queria, né? E ele pediu para falar com a moça. Então, ele falou: olha, eu quero falar com a fulana, falou o nome dela, né? E aquela senhora, ela se desmanchou ali em lágrimas. Como ousa querer falar com a minha filha? Como ousa? E aí ele falou: não, eu estive com ela na festa há uma semana atrás
E nós combinamos de conversar. Eu gostei muito da sua filha, ela é uma moça muito educada, incrível. E eu gostaria de revê-la novamente, se for possível. E aquela senhora chorando muito ali, ela falou, não será possível. Porque a minha filha, há mais de ano, não está mais entre nós. E aí ele ficou, né, ali sem querer acreditar. E falou, na cabeça dele veio assim, que ela tinha outras filhas, né? E que ele confundiu o nome, só isso. E ele falou, não, é a fulana. Me perdoe e meus sentimentos, a senhora perdeu uma filha, mas eu queria falar com a fulana. E ela foi lá dentro e trouxe uma foto, né, uma fotografia dela e mostrou. É essa a fulana, essa aqui, ela sofreu um grave acidente, perdendo sua vida há quase 2 anos atrás. Então, ele não tinha mais o que fazer. Então, ele ficou sem ação, mas ele tinha certeza e tinha consciência que havia dançado com aquela mulher, havia conhecido ela, e eles ficaram conversando e se abraçando, e ele estava apaixonado por aquela moça. Então, ele foi e contou a história para a mulher, e contou todo o relato, e que havia trazido ela para casa aquela noite, e havia deixado ela no cemitério. Falou, olha, eu deixei ela aqui, mostrou o local, bem em frente ao cemitério. E ali, pessoal, houve uma grande confusão. Tanto bugou a cabeça dele, quanto a cabeça dela. E ali ela falou, olha, eu vou até o cemitério e vou te mostrar o túmulo dela. E ali vamos orar, vamos pedir a Deus por ela, porque ela ainda está entre nós. A minha filha não aceitou o desencarne, não aceitou a morte e ela está no meio de nós. Então, eles foram até o cemitério e ela mostrou o túmulo, né? A lápide onde estava a filha dela enterrada. A foto, tudo, o nome, o ano, a data que aquela moça havia, né, partido. E ali, pessoal, ele se desmoronou. Ali ele conta que o coração dele parecia que havia sido cortado ao meio. Ele chorava mais do que a mãe. E ele ficou sem acreditar como que aquilo foi acontecer com ele. Por quê? Né? Ali ele estava sofrendo muito, né? Ter vivenciado, ter passado, né, por aquela situação, por uma experiência que poucos, né, já passaram. E ali, pessoal, ele conta que saiu arrasado, né? Eles fizeram a oração por ela. E ele conta, pessoal, que passou-se o tempo, né? Passou-se os anos. Ele tinha tanto amor por ela, ele estava tão apaixonado por ela, que ele fazia questão de passar em frente ao cemitério e ficar parado. Lembrando, né, daquele momento que ele teve na festa, que ele veio com ela no carro, né? Ele fazia questão de ficar ali, como se ele sentisse a presença dela. E passou-se o tempo, ele casou. Hoje ele já é uma pessoa bem idosa. E ele conta, pessoal, que nunca imaginou de passar por uma experiência tão difícil. Porque ele falou que foi muito difícil passar por isso. Muitos, né, fizeram chacota, acharam que ele havia bebido muito e tinha delirado ou tinha tido alguma coisa, né, assim, no psicológico dele, né? Mas não, ele conta que nunca esqueceu daquele momento. Ele diz, cada dia parece que aconteceu ontem. As lembranças são demais. E ele casou-se, né? Arrumou uma pessoa, casou, teve os filhos, né? Vive a vida dele, ele já é idoso. E ele veio contar esse relato, pessoal. Ele conta que é uma história que ele jamais vai esquecer e que vai levar para o túmulo. E ele espera que um dia, quando voltar para o lado espiritual, tenha um encontro real com esta moça, ao qual ele ficou apaixonado por muitos anos e que até hoje lembra dela. E é isso, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, vão me seguindo para mais relatos como esse, tá certo? Curta, compartilhe, comentem, tá bom? Beijo, meus amores, bom final de semana a todos vocês, tá bom? Amanhã tem mais relatos sobrenatural. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.